Nossa conversa é com o vereador Antônio Carlos Albino, que está com um projeto na Câmara Municipal, aí no mínimo polêmico. É o projeto da Escola Sem Partido. Vereador, o que é esse projeto? O que é a Escola Sem Partido? Escola sem partido, Anselmo, nada mais é que uma proteção para o aluno e para o próprio professor. É um projeto que visa proteger a família tradicional, né? Agora, trocando em miúdos, sem partido nós lembramos imediatamente na política, né? Então, o professor tem direito de livre expressão. Sim, ele tem o direito de livre cátedra, né? Sim. Não vamos, a liberdade individual é uma coisa, ela está na Constituição. A livre expressão é fora da escola. Sim, mas é lógico. Agora, dentro da sala de aula, ele tem que ter o direito de livre cátedra, né? Que são o pluralismo de ideias. Partido A, partido B, esquerda, direita. Ele tem que colocar todos os contextos, né? E não é o dele em particular, ele não pode impor o dele. Quer dizer, que se o professor tiver uma ideologia, vamos falar de esquerda ou de direita, ele não pode na classe impor isso ao aluno. Não, de forma alguma, ele tem que colocar as duas, né? Porque o próprio aluno também tem a ideia dele, né? Agora, se você pegar na própria Constituição, tem lá liberdade de aprender e de ensinar. Então, o aluno ele tem a liberdade de aprender e o professor de ensinar, né? O que se vê também, o que está se colocando aí, que é uma lei da mordaça, isso não existe, muito pelo contrário. Essa lei ela protege o professor contra as forças políticas, de repente do próprio Poder Executivo. Vamos dizer, numa cidade, não é o nosso caso aqui, mas uma cidade que tenha um grupo dominante, um grupo mandante de esquerda, ele poderia até obrigar o professor a transmitir essas ideias? Sim, e é o que a gente vê hoje, né? Você pega, por exemplo, um grupo de esquerda, ele quer impor isso. Eu mesmo, Anselmo, eu fui no começo do meu mandato, eu fui numa escola onde a professora ela era do Partido Comunista e ela não, se recusou a deixar eu entrar na escola. Eu tive que ligar para o secretário para poder entrar na escola porque eu apoiei o outro prefeito. Quer dizer, não tem como você tirar isso. Então, eu acho assim, o professor ele tem que seguir o que está na Constituição. Isso aqui nada mais é artigos que está na própria Constituição, né? Já é privilegiado pela própria Constituição. Então, esse projeto que está aqui, ele é totalmente constitucional, porque tudo que está no projeto, ele é contemplado pela própria Constituição. Ou seja, o professor tem que se limitar ao conteúdo, o programa, o currículo de ensino. É isso? Ele teria que, vamos dizer, nós vamos discutir a história da Inconfidência Mineira. Tem 2, 3 lados essa história. Ele não pode simplesmente falar só de um lado, é isso? Sim, ele não pode impor, Anselmo, o dele. A história ela é vasta e tem vários ângulos, né? Eu costumo dizer que a história sempre tem 3 lados, o meu, o seu e o certo, né? Então, se você pegar e colocar o contexto curricular que está na grade curricular, português, matemática, geografia, física, história, coloca o que está lá. Você não pode querer impor o que está acontecendo hoje nas escolas. Você vê professores incitando a manifestação dentro da sala de aula, crianças com cartaz, escrevendo na testa de crianças, uma coisa totalmente absurda. Como que você pega uma criança de 5 anos, ela vai entender o quê? Uma criança de 4 anos, de 6 anos. Porque o professor, querendo ou não querendo, ele é o segundo pai. Às vezes ele passa mais tempo com a criança do que o próprio pai. Sim. E isso forma a criança, não tem como. Então ele chega em casa totalmente com a cabeça feita, né? É isso que a gente não quer. A gente quer que ele coloque todos os lados, porque até mesmo, Anselmo, nós entendemos que o direito de educar a criança sexualmente, politicamente e moralmente é um direito do pai. Isso já é consagrado, né, pelos tratados aí que existem, né? Agora, você falou sexualmente. A Escola Sem Partido também, ela combate a ideologia de gênero. Sim, totalmente, né, Anselmo? Hoje você vê a história do mundo, a história da humanidade, né? Se você pegar desde as primícias, né? E o que acontece hoje, que a gente vê essa imposição
essa imposição comunista que está aí. Só que os professores hoje estão sendo doutrinados, os próprios professores estão sendo enganados por essa doutrina. Eles estão sendo enganados, Anselmo. Se você pegar a história de Lenin, Stalin, né, de Marx, de Engels, você vê que eles levam tudo isso aonde? Para uma revolução política. E para você conseguir hoje uma revolução política, você tem que desconstruir a família. Que seria, digamos, separar o patrimônio do matrimônio. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, uma família hoje, né, eu costumo dizer sempre isso. É a base de tudo, é a família. Então você pega a igreja, né, as escolas e as famílias. Se você pegar, como que você faz para desconstruir uma família hoje? A ideologia de gênero. Ela acaba com a família. Por quê? Homem com homem, mulher com mulher. Pão com pão não faz sanduíche, né? Exatamente, não dá bons frutos. Não dá nem fruto. E isso também é bíblico, né? Não vamos nem entrar no mérito religioso, porque cada um tem sua religião e sua crença. Mas o que eles querem hoje é desconstruir a família. Desconstruir a família. Para chegar no que eles querem. Quer dizer, a desconstrução seria o meio. Exatamente. Fim, é uma revolução política. Eles querem dominar. Se você pegar desde a época de Marx, né, de Lenin, qual que é a teoria deles? Era uma revolução cultural, né? Então era o único jeito de se desconstruir o patrimônio privado é o quê? Desconstruir a unidade familiar. Porque seria a célula máter, né? Sim. A célula mãe da sociedade. Exatamente. Se você pegar que o patrimônio está ligado ao matrimônio, para você destruir o patrimônio, você tem que desconstruir o matrimônio. Sim. Que seria a família. E essa ideologia de gênero, nada mais que um meio para você desconstruir a família. Um dos meios, né? Um dos meios, mas hoje é o meio principal, é a ideologia de gênero. Você vê se todos esses movimentos que existem hoje no país, isso é uma loucura. Aonde eles estão querendo chegar? Querer transformar uma coisa que não é normal numa normalidade para você poder entrar nesse movimento. Hoje uma criança chega em casa e fala para a mãe, mãe, você é homofóbica. Onde que ela está aprendendo isso? Escola. Você entendeu? Então, a homofobia nem existe, nem no Código Penal, não existe em lugar nenhum. Mas foi criada essa palavra agora para... Isso sim é uma mordaça. Você é homofóbico, Anselmo. Por que querem falar isso para você? Para você não falar mais nada contra esse movimento que existe aí. É uma mordaça de fato. É uma mordaça. Hoje, qualquer coisa que você fala, o cara fala assim para você. Você é homofóbico. Isso é crime. Viu? Aonde está escrito que homofobia é crime? Me mostre na lei onde está escrito isso. Nós temos injúria racial, direito à liberdade das pessoas. E você fala isso com propriedade de causa, você é advogado. Sim, né? Sim. Né? A gente está vendo isso, né, Anselmo? Existem vários autores. E eu gostaria que os professores, Anselmo, estudassem mais a fundo o projeto, estudassem mais a história do comunismo, aonde que está se querendo chegar. Porque os professores também estão sendo usados. E esse projeto, Anselmo, visa proteger os professores. Porque o professor hoje ele pode colocar na sala de aula a esquerda e a direita. Ela não precisa colocar só a esquerda ou só a direita. Ela pode colocar os dois. Né? Ter todas as versões. Todas as versões, está aqui. A pluralidade de ideias. Entendeu? Agora, hoje o que a gente vê é isso. Eles estão querendo desconstruir a família para se chegar aonde eles querem, Anselmo. Você está tendo dificuldade em convencer outras pessoas sobre isso ou as pessoas são receptivas? Anselmo, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o projeto, porque leem superficialmente o projeto. E eles são doutrinadores. Se você pega hoje vários grupos que existem aí, eles querem impor a ideia deles. E eles falam de amordaça, de racismo, de fascismo. Gente, não existe nada disso. Se você lê o projeto, Anselmo, tudo que está no projeto já está na Constituição, mas não é cumprido pelos professores. E existe algum... E não são todos os professores, é lógico. Sim. Né? Isso aí é uma minoria, mas que a gente tem que preservar os alunos. Mas é uma minoria barulhenta, né? Muito barulhenta, muito barulhenta. Tá. Agora, existe alguma coisa, alguma ação, algum movimento nesse sentido na Câmara dos Deputados ou no Senado?
Sim, existe, né, um projeto a nível federal do senador Magno Malta, que está também sendo discutido, né, no Senado, na Câmara Federal também está sendo discutido. Né? Existe, em várias cidades já começou esse movimento pró-família. Tá, Anselmo? Pró-família. O que a gente vê muito é assim, o comunismo ele não conseguiu destruir as famílias devido à igreja e às famílias. E eles querem desconstruir hoje isso através de uma revolução cultural, que é o quê? Colocar em prática a ideologia de gênero. Ou seja, bateu aqui, não deu certo, vamos para o outro lado. Sim, é isso? sim. Porque Marx ele não pregava a guerra armada, né? Mas teve outros que já foi no caminho da guerra armada. Sim. Né? Que se você pegar o comunismo, né? Em todos os países aí que foi empregado, não deu certo em lugar nenhum. Né? Hoje você vê miséria hoje em vários lugares. Né? Você vê miséria em Cuba, você vê miséria na Venezuela. Né? Então eles querem desconstruir, eles querem fazer uma anarquia, uma bagunça. É uma palhaçada o que estão querendo impor no Brasil isso hoje. É a história do ladrão de gado, né? Primeiro estoura a boiada para depois ver o que sobra. Exatamente, eles querem desconstruir, né, Anselmo? Eu acredito que nós estamos agora tentando construir de novo uma coisa que é o quê? Conservar as famílias. O movimento que estava desconstruindo, nós temos que ir contra, Anselmo. Nós não podemos deixar isso continuar. Tem que começar esse movimento. Muitas pessoas falam, mas é legal e constitucional. Não importa. Nós temos que ter a discussão, e a discussão está sendo levada. Os pais prestarem atenção nos seus filhos nas escolas, Anselmo. Hoje você tem que ir numa brinquedoteca de uma escola, ver o que seu filho está aprendendo, o que o professor está dando para ele brincar. Nós não podemos deixar só para os professores isso. A educação moral é do pai, Anselmo. Ele tem que aprender a respeitar o professor na sala de aula. Ele tem que aprender as matérias que está na escola. E o pai tem que fazer a parte dele, Anselmo. Tem que educar. Tem que educar. Hoje você vê as coisas que acontecem com os professores aí, isso é o quê? É o reflexo de tudo que está acontecendo. Então isso aqui preserva o professor. Muito pelo contrário do que se tem falado, Anselmo, isso aqui protege o professor. E não é a mordaça. Mas de forma alguma. Muito pelo contrário. Ele está sendo preservado numa administração pública, totalitária e autoritária, dele não poder falar o que ele quer falar. Você imagina, por exemplo, um prefeito, Anselmo, que ele é comunista. O Nicolás Maduro aí, vai. Você entendeu? Então você chegou no ponto que eu queria falar. Você pega... O que ele vai impor para o professor dele falar na sala de aula? A teoria dele. A teoria dele. E o projeto não. O projeto nosso, ele dá para o professor o livre-arbítrio de falar de outras. De esquerda, de direita, centro-direita, centro-esquerda. Ele pode falar o que ele quiser. O que ele não pode é impor nenhuma. Não pode tomar partido. Ele não pode tomar partido. Ele não pode ser partidário. É escola sem partido. Escola sem partido, que na verdade são todos os partidos. Ele não pode ter o partido dele. Sim. Ele não pode colocar o partido dele, ele tem que colocar todos os partidos. Ok. Esse foi o vereador Antônio Carlos Albino, do PSB, né? Isso. Que tem aí o projeto da escola sem partido, explicou aí de uma maneira clara o que realmente quer dizer isso.